ele foi inesperadamente flagrado por sua ex-namorada. Este era o shopping comercial mais movimentado do centro da cidade. Nesse momento, uma voz irritada ecoou. Aquele Shen Yuan maldito. Sumiu por tantos dias, e quando me contata, é para me pedir para acompanhá-lo em um negócio. Não acredito que a primeira vez que mato aula é por um homem. Negócio é negócio, mas ainda me fez vir andando. Que raiva, estou morrendo de raiva. Como Zhao Yuqi recusou-se a ir com Shen Yuan para fechar o negócio, Shen Yuan chamou sua ex-namorada, Xiao Ruoyu. Mas Xiao Ruoyu estava realmente muito irritada naquele momento. Ela percebeu que Shen Yuan estava muito frio com ela ultimamente. Será que é porque ele não me teve naquela noite? Será que por causa disso ele ficou frio comigo? Eu não o entendi mal de propósito, e eu já pedi desculpas. Por que ele não pode simplesmente me mimar um pouco? Pensando nisso, Xiao Ruoyu ficou um pouco magoada. Enquanto pensava, ela começou a gesticular e quase dançar na rua. Ao mesmo tempo, seu nível de afeto diminuiu um pouco, atualmente em 95, ainda dentro do alcance de conquista. Vendo o nível de afeto de Xiao Ruoyu diminuir um pouco, Shen Yuan ficou um tanto perplexo. O que foi isso? Por que o nível de afeto diminuiu? Embora fosse apenas um pouco, Shen Yuan ainda não entendia bem os pensamentos de Xiao Ruoyu. Eu só a convidei para um encontro. Não há problema nisso, certo? Shen Yuan não pensava tanto. Ele apenas achava que era para sair e fechar um negócio. Mas Xiao Ruoyu estava pensando em muitas coisas. Assim que se encontraram, ela olhou para Shen Yuan furiosamente. Embora não dissesse nada, sua expressão parecia dizer, não vamos fechar um negócio? Vamos logo. Shen Yuan finalmente se lembrou. Será que é porque eu não fui buscá-la e ela ficou brava? Às vezes, o pensamento das mulheres é muito inexplicável. Vendo Xiao Ruoyu emburrada e brava, Shen Yuan ficou um pouco preocupado por um momento. No entanto, Shen Yuan ainda segurou a mão de Xiao Ruoyu. Então ele ligou para o gordinho. Xiao Wei, estou quase chegando ao prédio de escritórios de vocês. Poderia, por favor, mandar alguém para me buscar? Do outro lado da linha, a voz de Xiao Wei foi ouvida. Certo, irmão Yan, pode ficar tranquilo. Shen Yuan estava fingindo falar com Xiao Wei, mas na verdade estava desviando a atenção. Ele sabia que pedir desculpas agora não adiantaria. Por exemplo, eu te peço perdão de joelhos, minha senhora, por favor, não fique brava. Você se desculpou com a boca, mas quem sabe o que você pensa por dentro? Você nem sequer reconheceu seu erro. Shen Yuan sabia que pedir desculpas ou consolar agora seria inútil, apenas alimentaria a arrogância irracional da outra parte. Somente jogar dinheiro era o mais eficaz. Jogar dinheiro até fazê-lo ficar sem palavras, até fazê-lo duvidar da própria existência. Essa era a superpotência que Shen Yuan mais dominava agora. Mais tarde, Shen Yuan chegou ao local designado. Este era um prédio de escritórios localizado em uma área próspera. A parte superior era o prédio de escritórios e a parte inferior era um shopping center, com um fluxo diário de pessoas extremamente grande. Pai, esse presidente Yan é realmente tão influente a ponto de merecer essa recepção tão grandiosa da nossa parte. Para receber a chegada de Shen Yuan, Xiao Wei e seu pai se prepararam. Não apenas prepararam um tapete vermelho para recebê-lo, mas também saíram pessoalmente para encontrá-lo. Pode-se dizer que a pompa foi maximizada. Pai, apenas confie em mim. Minha avaliação do presidente Yan não está errada. A capacidade financeira do presidente Yan é surpreendente. Ele quer comprar todo o nosso prédio. Xiao Wei era alguém que havia testemunhado as habilidades extraordinárias do presidente Yan. Ele garantiu ao pai com confiança que, se o presidente Yan quisesse comprar, não haveria problema. Anshin, de repente, surgiu uma figura assim. Hoje, eu mesmo quero presenciar sua elegância e ver quem é esse lendário presidente Yan, que pode fazer vocês darem tantos elogios. Que dia é hoje? O presidente Zhu veio pessoalmente receber alguém. Nesse momento, Bi Zongai viu Xiao Wei e seu pai. Ele ficou muito chocado, porque o presidente Zhu era o presidente do conselho dali, mas agora ele estava se rebaixando para receber um convidado pessoalmente. Quem é o presidente Zhu? Um amigo importante? Ao lado de Bi Zongai estava a ex-namorada de Shen Yuan, Lin Shuton. Os dois não se viam há muito tempo. Lin Shuton estava estagiando ali agora. Ao ouvir o chefe falar do presidente Zhu, ela ficou um pouco curiosa. Xiaolin, você acabou de começar a estagiar, então talvez não saiba, mas todo o prédio de escritórios onde nossa empresa está pertence à família do presidente Zhu. O chefe Bi Zongai explicou a Lin Shuton que, normalmente, era muito difícil para ele sequer ter uma audiência com o presidente Zhu. Embora eu tenha uma empresa e uma pequena fortuna, com uma renda anual superior a 10 milhões, isso não é nada diante do presidente Zhu. Ao falar do presidente Zhu, Bi Zongai ficava com inveja a ponto de lacrimejar. Ao ouvir as palavras do chefe, Lin Shuton ficou chocada na hora.
Será que é assim que é o mundo dos ricos? Milhões não são nada. Lin Shuton já teve uma oportunidade de se reerguer, mas sua natureza materialista era difícil de mudar, o que fez Shen Yuan se desapontar completamente com ela. Até agora, Lin Shuton ainda estava, então, ela regalou os olhos. Ela percebeu que a pessoa que estava conversando com o presidente Zhu parecia um pouco familiar, como se já a tivesse visto em algum lugar. O cérebro de Lin Shuton trabalhou rapidamente. Ela queria ver claramente quem era aquela pessoa. Quando ele se aproximou e ela viu o rosto de Shen Yuan, ela finalmente o reconheceu. Era Shen Yuan, o ex-namorado que ela havia abandonado, aquele que foi atencioso em todos os detalhes, mas que acabou sendo impiedosamente deixado por ela. Por favor, deixe-me apresentá-los. Zhu Hui disse imediatamente, Xiao Wei, vá apertar o elevador. Se você for apresentar, provavelmente vai demorar até a tarde. Deixe-me apresentar. Vocês dois são realmente muito bem-humorados. Shen Yuan sorriu levemente, mostrando-se muito acessível, sem o menor ar de um grande figurão. Nesse momento, todos os documentos nas mãos de Lin Shuton caíram no chão. Ela suspeitava que tinha ouvido e visto errado. Como Shen Yuan estaria aqui? A pessoa que o presidente Zhu vai receber é ele? Cena, o presidente Yan compra um prédio de escritórios por 3 bilhões, mas no mesmo instante decide dá-lo ao seu primeiro amor. O pai e o filho vendedores duvidam do que ouviram, e seu primeiro amor, que estava brava, muda de expressão instantaneamente. O presidente Yan disse seriamente, de agora em diante, você pode ser uma rentista tranquila. Este edifício de comércio e economia começou a ser construído em um ano e foi concluído no ano seguinte. Até agora, o prédio tem apenas 9 anos. Pode-se dizer que é um prédio de escritórios muito novo, com cerca de 300 empresas instaladas atualmente. Zhu Hui, enquanto apresentava Shen Yuan, foi até a entrada do elevador para que Shen Yuan visse a situação geral de cada andar. Do primeiro ao 10º andar, há um shopping center, com lojas de roupas, cinemas, KTVS, etc. Embora o comércio físico esteja um pouco em declínio agora, a localização deste prédio é excelente, então os negócios ainda estão bombando e não falta fluxo de pessoas. Acima do 10º andar, há a área de escritórios. Há empresas financeiras, empresas de desenvolvimento de jogos online, agências de corretagem e até empresas de treinamento de trainees, entre outras. Só as taxas anuais de aluguel já são uma boa quantia. Enquanto conversavam, os poucos chegaram à área de escritórios no andar de cima. Naquele momento, a expressão de Xiao Huiyu atrás de Shen Yuan estava péssima. Ela pensou, que beleza! Se era apenas para fechar um negócio, você não precisava me convidar. Agora você me convida e ainda me ignora. Por favor, eu matei a aula por sua causa. E é assim que você me trata? Que raiva, que raiva! Ao pensar nisso, Xiao Huiyu ficou extremamente aborrecida. Ela até teve o impulso de encontrar uma desculpa para ir embora. Esta Zhu Hui sorriu novamente para Shen Yuan e perguntou, Presidente Shen, gostaria que eu o levasse para dar uma olhada no primeiro andar? Os espaços lá definitivamente não o decepcionarão. Shen Yuan respondeu com um sorriso, não precisa ter pressa para olhar. Em seguida, Shen Yuan olhou para Xiao Huiyu, Huiyu, o que você acha deste prédio? Xiao Huiyu não esperava que Shen Yuan fizesse essa pergunta de repente, mas ainda assim disse, é muito bom. Embora Xiao Huiyu não tenha feito uma visita detalhada, o prédio lhe causou uma ótima impressão. Ótimo, se você acha bom, então vou comprar este prédio. Presidente Zhu, qual o preço deste prédio? Transfira diretamente para esta senhora ao meu lado. Ao ouvir Xiao Huiyu dizer que era bom, Shen Yuan tomou a decisão de comprar o prédio e dá-lo de presente para Xiao Huiyu. Era essa sua intenção original. Ao ouvir as palavras de Shen Yuan, Xiao Huiyu ficou atordoado, como se tivesse sido atingido por um raio, e começou a duvidar se tinha ouvido direito. Shen Yuan realmente disse que daria este prédio para ele, e não era uma vila qualquer, mas um prédio avaliado em bilhões. Mas Shen Yuan usou a palavra dar de presente. Até mesmo Zhu Hui e seu pai estavam um pouco incrédulos neste momento. Presidente Shen está falando sério, realmente vai comprar o Jin Mao e dar de presente para esta senhora? Zhu Hui era considerado um grande magnata, mas, logo após o encontro, ele testemunhou o poder do Sr. Yan. Apenas uma frase o chocou por 10.000 anos. Sim, contanto que ele goste, nada é um problema. Shen Yuan falou de forma despreocupada, como se não fosse nada demais, tão fácil quanto beber um copo d'água. Mas foi justamente essa casualidade que tornou tudo ainda mais inacreditável. A mente de Zhu Hui estava em turbulência. Comprar um edifício, ele ainda conseguia entender, afinal, todos sabiam que o Sr. Yan era rico, mas dar algo que vale bilhões em um piscar de olhos? Isso não poderia ser uma piada, certo? Por mais dinheiro que alguém tivesse, não se gastava assim. Devido ao choque de se engasgar com a água, o gordinho ainda não tinha se recuperado. Shen Yuan, você está brincando, não é?
Este é um edifício inteiro. Agora, Xiao Huoyu não sentia mais aquela raiva, substituída por uma sensação de excitação e nervosismo. Ela não tinha certeza se Shen Yuan estava brincando, mas ela conhecia Shen Yuan há tanto tempo que, no fundo, parecia acreditar que o que ele dizia era verdade. Claro que não estou brincando, Huoyu. Com este edifício em suas mãos, você poderá, a partir de agora, ser uma baronesa dos imóveis tranquila. Shen Yuan disse, olhando seriamente nos olhos de Xiao Huoyu. Quanto mais ele falava assim, mais o coração de Xiao Huoyu acelerava. Você agora é a controladora da corporação Xiao, parecendo gloriosa, mas, na verdade, suporta uma pressão imensa. Não quero que você fique tão cansada, mas agora está tudo bem. Com este edifício, não importa o que aconteça com a corporação Xiao, Huoyu, sua vida inteira estará segura. O que Shen Yuan disse era, de fato, verdade. Embora Xiao Huoyu tivesse ações da corporação Xiao, afinal, eram todos da família, e os verdadeiros operadores ainda eram os pais, ela não tinha muita autonomia. Mas Xiao Huoyu não estava pensando nisso agora, ela apenas olhava para Shen Yuan e pensava em muitas coisas. Um homem tão gentil e atencioso como Shen Yuan, e eu realmente o culpei, o ressenti e o desconfiei? Será que eu deveria mesmo mudar meu temperamento de madame mimada? Pensando nisso, a afeição de Xiao Huoyu aumentou em 3 pontos, chegando a 98. Ao mesmo tempo, como a afeição ultrapassou 98, Shen Yuan ganhou mais 20 pontos de melhoria. De repente, Zhu Hui interrompeu os dois. Ele já havia se recuperado e estava muito animado. Zhu Hui disse sorrindo, já que os dois chegaram a um acordo, Sr. Yan, o preço de venda deste edifício é de 2,6 bilhões. O que você acha? Depois de muito pensar, Zhu Hui estabeleceu este preço, que era um pouco alto. Se o Sr. Yan não aceitasse, ele poderia negociar lentamente. Mas assim que Zhu Hui terminou de falar, Shen Yuan sacou seu cartão supremo e aceitou na hora. Certo, 2,6 bilhões. Vamos iniciar os procedimentos. Assim que a papelada for concluída, os 2,6 bilhões serão creditados hoje. O antigo proprietário se mostrou respeitoso com uma mulher, descobriu-se que o Sr. Yan acabará de comprar o edifício de escritórios e o presenteou à sua primeira paixão. A ex-namorada observava a cena na multidão, cheia de arrependimento, pois aquilo pertencia a ela, mas ela havia estragado tudo. Diante do edifício de escritórios de 2,6 bilhões, Shen Yuan não hesitou nem um pouco. Em apenas uma hora, os procedimentos relevantes já estavam concluídos. Zhu Hui ria tanto que a gordura em seu rosto balançava. Sr. Yan, o contrato e a transferência de propriedade foram finalizados, e seu pagamento já chegou. Agora você é o novo proprietário do edifício de comércio e finanças. Para receber o novo proprietário, Zhu Hui também organizou a administração do edifício. Conforme dito anteriormente, Shen Yuan novamente disse a todos que daria o edifício a Xiao Huoyu. Olá, senhorita Xiao. Neste momento, todos os presentes se curvaram em uníssono para Xiao Huoyu, e Xiao Huoyu, observando essa cena. Seu coração estava transbordando de emoção. Agora ela era uma rainha, uma existência acima de 10.000 pessoas. É assim que é ser chefe? Apenas esta cena fez Xiao Huoyu experimentar uma ponta de prazer. Ela costumava pensar que ser chefe não era grande coisa, mas naquele momento, ela não pensava mais assim. Então, Xiao Huoyu se lembrou de seu pai. Não é à toa que papai fica na empresa o dia todo e não quer voltar para casa. Então é assim que é bom ser chefe. Em apenas um instante, Xiao Huoyu parecia ter crescido muito, entendido muitas coisas, e ela também começou a se adaptar gradualmente à sensação de ser chefe. Essa sensação de ter gente se curvando para você aonde quer que vá, é realmente cativante, muito legal, este era o pensamento de Xiao Huoyu. Assim, Xiao Huoyu decidiu ser uma boa chefe. Enquanto isso, Lin Shuton, que estava por perto, percebeu que havia um barulho. Então, ele perguntou ao colega ao lado, por que há tanta gente da administração do edifício ali? Por que estão todos reunidos? Você ainda não sabe? O proprietário do edifício de comércio e finanças mudou. A proprietária atual é uma moça de 20 e poucos anos. Tão jovem e ainda por cima bonita, é algo nunca visto antes, o colega explicou a Lin Shuton. Dizem que alguém gastou mais de 2 bilhões para comprar o edifício diretamente e o deu de presente na hora. Uau, que generosidade! Nem mesmo em webnovels ousariam escrever algo assim, não é? Observando Xiao Huoyu, que era como uma lua cercada por estrelas, Lin Shuton era uma pessoa insignificante. Ele naturalmente percebeu que Xiao Huoyu havia vindo com Shen Yuan, e quem gastou o dinheiro com certeza foi Shen Yuan. Se alguém também pudesse me dar. Onde você foi? Enquanto o colega falava, ele percebeu que Lin Shuton havia desaparecido. Naquele momento, Lin Shuton não tinha mais coragem de permanecer. Ele fugiu dali em lágrimas.
Seu colega gritou em seu coração. Tudo isso deveria ser meu, tudo meu. Mas por quê? Por que se tornou assim? Por que não sou eu a pessoa cercada por estrelas? Oh, Shen Yuan, eu devo te reconquistar, não importa o custo. Lin Shuton tomou sua decisão. De qualquer maneira, ele traria Shen Yuan de volta. Pouco depois, Shen Yuan e Xiao Huiyu finalizaram os procedimentos e foram para casa juntos. Shen Yuan, você está mesmo pegando o metrô comigo hoje? Onde está aquela Ferrari que você costuma dirigir? Xiao Huiyu estava um pouco surpresa. Shen Yuan a acompanharia de metrô, ele normalmente voltava para casa de carro. Dirigir uma Ferrari é sem graça. Quero passar mais tempo com você. Metrô e ônibus também são bons. Gosto da sensação de estar mais perto da vida. Shen Yuan ficou um pouco sem jeito e rapidamente arranjou uma desculpa. Xiao Huiyu ouviu e sorriu suavemente. Eu também acho. Hoje foi um dia realmente significativo. Ah, a propósito, Shen Yuan, você conhece Gao Xuanyin? Como esperado, Xiao Huiyu voltou a falar de Gao Xuanyin. Ao ouvir esse nome, Shen Yuan sentiu-se instantaneamente como se tivesse levado um raio, ele ficou completamente abalado. Gao Xuanyin? Ela é uma atriz, não é? O que aconteceu com ela? Shen Yuan já estava perdendo a compostura. Ele pensava, será que Huiyu descobriu alguma coisa? Ela está me testando agora? Shen Yuan, não entre em pânico, você precisa manter a calma. Nada, é que recentemente ela e um diretor chamado Mestre HU, muitas pessoas não estão discutindo a vida privada dos dois? O Weibo explodiu hoje. Xiao Huiyu pegou o celular e abriu as manchetes. Ela agiu com muita normalidade, como uma namorada compartilhando algo interessante do dia a dia com o namorado. Mas Shen Yuan estava super desconfortável naquele momento. Ele evitou o olhar dela e respondeu evasivamente, é mesmo? Não presto muita atenção nas coisas da internet. Shen Yuan pensou, Huiyu deve estar falando sem querer. Que susto! Se ela souber sobre mim e Gao Xuanyin, estaria acabado. Realmente, os tópicos online hoje em dia são bem sem graça. Aquele tópico em alta que vi há alguns dias, algum idiota pagou 500 milhões para arrematar um piano de cristal. No momento em que Shen Yuan pensou que Huiyu estava apenas falando casualmente, outra frase de Xiao Huiyu fez o coração de Shen Yuan doer terrivelmente. Shen Yuan perguntou nervosamente, então você clicou para ver? Xiao Huiyu respondeu, claro que não. Que notícia sem sentido. 500 milhões por um piano? Devem ter pirado de vez. Nem sei para quem foi comprado. Shen Yuan, por que você está suando tanto? Xiao Huiyu olhou para Shen Yuan com alguma dúvida, mas Shen Yuan, nervoso, virou a cabeça e respondeu, estou? Talvez o metrô estivesse muito quente. Naquele momento, Shen Yuan estava extremamente atormentado. Seu terno de 20 mil yuanes já estava encharcado de suor. Pouco depois, os dois se despediram na saída do metrô. Dali, podiam ir para casa a pé. E Shen Yuan finalmente suspirou de alívio. Isso não é pegar metrô, isso é completamente como estar na prisão. No entanto, Shen Yuan também começou a analisar. Será que Xiao Huiyu sabia de algo e estava me testando de propósito? Várias perguntas consecutivas foram muito traiçoeiras. Geralmente, não há tanta coincidência, certo? Justo então, um telefonema interrompeu os pensamentos de Shen Yuan. Yuanzi, volte rápido para o dormitório para ver a confusão. A veterana Qin Bingshu está 6 horas esperando lá embaixo, no prédio Nankin, sem saber quem está esperando. Então, qual seria o objetivo de Qin Bingshu ao fazer isso? Ela chegou. A veterana foi levada ao dormitório sul pelo Sr. Yan, e ela ainda terá que lavar as cuecas sujas do Sr. Yan. Pouco antes, Shen Yuan recebeu um telefonema do colega de quarto, dizendo que a veterana Qin estava há 6 horas parada no térreo do dormitório Nankin, parecendo esperar por alguém. Esta cena atraiu a curiosidade de muitos colegas. É preciso saber que a veterana Qin já havia se formado. Além disso, ela já foi a deusa número 1 da Universidade HU. Naquele momento, suas ações começaram a gerar suspeitas em todos. Ela está parada aqui desde a tarde, parece que está esperando alguém. Nossa, quem é tão importante que faz a veterana Qin esperar como uma esposa fiel? Lembro que ela não gostava de meninas? Qin Bingshu pegou o celular e verificou a hora. Ela percebeu que já havia esperado por 6 horas, mas Shen Yuan ainda não havia aparecido. Agora ela estava um pouco nervosa, pois viera ali justamente para ver Shen Yuan, mas ele parecia não estar no dormitório. Qin Bingshu estava originalmente esperando Shen Yuan no escritório, mas ela acidentalmente dormiu demais. Além disso, Shen Yuan não sabia que a veterana estava esperando por ele. Então, quando Qin Bingshu acordou nesta manhã e descobriu que Shen Yuan havia sumido, ela inexplicavelmente veio parar aqui. Isso era como um impulso instintivo, seu instinto a guiou até a frente do prédio Nankin.
Sempre sinto meu coração acelerar quando não a vejo. Por que será? Assim que Qin Bingshi pensou em Shen Yuan, seu rosto delicado corou novamente. Será que me apaixonei por Shen Yuan? Finalmente, esse pensamento surgiu na mente de Qin Bingshi. Afinal, essa doçura nunca antes sentida. Parecia ser apenas o que as pessoas chamavam de amor. Mas, ao pensar em Zhao Yuqi, ela imediatamente balançou a cabeça. Impossível, de jeito nenhum. Shen Yuan é namorado de Yuqi, não posso fazer isso. Embora Qin Bingshi gostasse de Shen Yuan, seus valores ainda eram muito corretos. Seu instinto lhe dizia que ela absolutamente não poderia trair a colega Yuqi. Neste momento, Shen Yuan já havia chegado ao térreo do prédio Nankin. Ele olhou e, de fato, era Qin Bingshi. Será que ela está me esperando aqui para me encurralar? Olhando para Qin Bingshi, Shen Yuan ficou um pouco nervoso, com medo de que algo grande acontecesse. Eu com certeza não consigo deixar de lado a questão do financiamento da empresa, por isso vim correndo para cá, deve ser isso mesmo. Qin Bingshi se esforçou para negar o fato de que gostava de Shen Yuan. Ela disse a si mesma que viera ali apenas por uma tarefa. Mas então, Qin Bingshi viu Shen Yuan no meio da multidão. Seus olhos se encheram instantaneamente de brilho, e ela imediatamente correu, como uma jovem apaixonada que não via o namorado há um ano. Ao se encontrarem novamente naquele instante, Qin Bingshi não se importou mais com nada, tudo o que ela queria negar desapareceu. Qin Bingshi se jogou nos braços de Shen Yuan com força, chegando a chorar de emoção. Shen Yuan ficou muito surpreso em seu coração. Uau, isso é demais! O que a veterana Qin está fazendo? Esta cena fez os colegas presentes exclamarem na hora. Meu Deus, o que eu vi? A veterana Qin se jogou nos braços dele. Quem é essa pessoa? É essa sensação, de calor, de ser protegida. Nos braços de Shen Yuan, Qin Bingshi novamente sentiu aquela segurança. Ela não se importava mais com o que os outros pensavam, ela só queria seguir seu coração agora, o resto não importava. Bem, veterana Qin, Shen Yuan ficou um pouco sem graça. Embora ele fosse rico, diante de uma deusa de gelo como Qin Bingshi, ele ainda se sentia um pouco intimidado. Qin Bingshi emitiu um som muito suave. Não me afaste, me deixe abraçar mais um pouco. Só um pouquinho, já vai passar. Naquele momento, os 3 colegas de quarto no andar de cima observavam a cena com um binóculo. Seus gritos de espanto eram constantes. Velho Xiong, me dá um tapa. A veterana Qin está reclamando, mas eu realmente estou ressentido. Tenho muita vontade de matá-la. Justo então, um trovão forte ressoou, e o céu escureceu instantaneamente. Em um piscar de olhos, uma chuva torrencial começou a cair. Está chovendo, corram! Os colegas que assistiam à cena se dispersaram em pânico. Afinal, ninguém ficaria assistindo na chuva forte. Shen Yuan ajudou Qin Bingshi a se levantar e disse suavemente, veterana Qin, está chovendo tanto. É melhor nos abrigarmos. Está bem frio, e não seria bom se você pegasse um resfriado. Ao ouvir Shen Yuan falar em se abrigar, Qin Bingshi ficou um pouco confusa. Para onde vamos nos abrigar? Tem que ser para o dormitório. Veterana Qin, sinta-se à vontade para se sentar. Vou te servir um copo d'água. Naquele momento, os 3 colegas de quarto tinham expressões tão feias quanto se tivessem comido excremento. Eles arregalaram os olhos, cheios de incredulidade. Qin Bingshi encontrou um banquinho e se sentou. Ela percebeu que o dormitório masculino não parecia tão sujo e bagunçado quanto se dizia. Pelo contrário, era bastante limpo. Qin Bingshi observava e examinava, e, finalmente, seu olhar caiu na cesta de roupas sujas. Yuanzi, você realmente trouxe a veterana Qin para o dormitório? Como você conseguiu? Shen Yuan respondeu, qual é? Você acha que eu queria trazê-la para cá? O irmão óculos ouviu e perguntou novamente, você está errado, garoto. Para onde mais você queria levá-la? Justo então, a voz de Qin Bingshi interrompeu-os. Shen Yuan, você acumulou tantas roupas sujas sem lavar. Ei, o que é isso? Shen Yuan, nervoso, olhou para trás, apenas para ver Qin Bingshi segurando um pedaço de tecido e examinando-o cuidadosamente. Shen Yuan pensou, não, porque era justamente a cueca suja dele, que ainda não havia sido lavada. A veterana veio ao dormitório masculino e pegou um pedaço de tecido, sem saber que era a cueca suja do Sr. Yan. Ao saber a verdade, a veterana Qin ficou tão envergonhada que quis se enfiar em um buraco. Ela havia segurado aquilo de Shen Yuan, e ainda por cima o examinado cuidadosamente por um bom tempo, como se fosse um tesouro. Pouco depois, a noite chegou, e a chuva parou. Shen Yuan foi até a varanda e olhou para Qin Bingshi. Veterana Qin, a chuva parou e já está tarde. Vou te levar para casa. Qin Bingshi disse ok um tanto sem jeito.
Ao saírem do dormitório masculino, Shen Yuan perguntou novamente: Veterana Qin, você veio me procurar desta vez por causa do financiamento? Na verdade, você só precisava me dizer no WeChat. Para Shen Yuan, gastar dinheiro não era problema, tão simples quanto uma pessoa comum beber água. Ao ouvir Shen Yuan falar de financiamento, Qin Bingshui se lembrou. Ah, sim. Eu vim por causa do financiamento. Ao mesmo tempo, ela dizia a si mesma em seu coração: eu te procurei por causa do financiamento, definitivamente não porque eu queria te ver. É isso mesmo. Mas eu não tenho seu WeChat. Shen Yuan, você pode me deixar te adicionar? Depois de dizer essas duas frases, Qin Bingshui soltou um suspiro de alívio. Na verdade, ela sempre quis adicionar Shen Yuan, mas, devido à sua personalidade, achava difícil falar. Agora que havia dito, ela finalmente se sentiu aliviada. Shen Yuan ficou um pouco sem palavras. Só por isso, ela me esperou lá embaixo por 6 horas? Já estamos no século XXI, e ainda existe gente tão ingênua. No entanto, Shen Yuan também achou que essa veterana Qin era, na verdade, um tanto fofa, pelo menos não tão fria. Em seguida, Shen Yuan chamou um carro e levou Qin Bingshui para casa, e Qin Bingshui finalmente adicionou Shen Yuan. Ela havia adicionado o homem em quem pensava dia e noite. Pronto, assim você pode me encontrar a qualquer momento. Qin Bingshui segurava o celular, com o rosto cheio de emoção e felicidade. Sério? Qin Bingshui era como uma garotinha apaixonada, até uma pequena coisa podia fazê-la feliz por um bom tempo. Mas a condição era que a pessoa só podia ser Shen Yuan. Não quis dizer nada além disso. Quero dizer, você pode me procurar a qualquer momento para assuntos de financiamento. Só então Qin Bingshui percebeu que estava um pouco excitada demais, e então ela imediatamente usou o assunto do financiamento para disfarçar. Afinal, ela ainda não estava familiarizada com a personalidade além da frieza de Shen Yuan. Não se preocupe com o financiamento. Amanhã de manhã, é só me levar para visitar a tecnologia ali. Certo. Já está tarde, então vou voltar primeiro. Shen Yuan tranquilizou Qin Bingshui, dizendo que ele definitivamente resolveria um assunto tão pequeno. Observando as costas de Shen Yuan se afastarem, Qin Bingshui sentiu uma doçura extrema no coração. Ela se perguntava se estava sendo uma mulher má agindo assim. Mas, sempre que estava perto de Shen Yuan, ela realmente se sentia muito aquecida e segura. Ela adorava aquela sensação doce. No entanto, ele era, afinal, namorado de outra pessoa. O que pensaria de mim? Embora Qin Bingshui gostasse de Shen Yuan, ela sabia que não podia trair Zhao Yuqi, o que a deixava um tanto atormentada. Pensando nisso, ela não pôde deixar de derramar algumas lágrimas de tristeza. Na manhã seguinte, Xiao Huiyu enviou uma mensagem a Shen Yuan. Shen Yuan, hoje o edifício de comércio e finanças vai cobrar o aluguel. Você pode me acompanhar? Shen Yuan respondeu: Huiyu, você já é a chefe. Não precisa fazer tudo sozinha. Não seria melhor deixar seus subordinados cuidarem disso? Tenho uns compromissos hoje. No táxi, Qin Bingshui disse com uma expressão sombria: com que garota você estava conversando tão animadamente? Não me diga que é Yuki? Os dois haviam combinado ontem que Shen Yuan acompanharia Qin Bingshui à empresa hoje para tratar do financiamento. Shen Yuan ficou um tanto sem palavras. O que foi que fiz para irritá-la de novo? Depois de apenas uma noite, ela voltou a ser aquela cara de caixão mal-humorada. Será que essa mulher tem múltiplas personalidades? Ela muda a cada dia. Ao ver Qin Bingshui voltar a ser aquela veterana fria, Shen Yuan novamente se sentiu desconfortável. Na verdade, Qin Bingshui pensava, por mais que eu seja fascinada pela segurança que ele me dá, ele ainda é namorado de Yuki. Não posso ser alguém que estraga o relacionamento dos outros, ainda mais porque esse sujeito tem mais de uma mulher ao lado dele. Embora Qin Bingshui gostasse de Shen Yuan, ela não era de fazer drama por amor, ela era muito aberta e perspicaz. Nesse momento, Qin Bingshui recebeu uma ligação de seu chefe. Chefe, o Sr. Yan chega em 10 minutos. Certo, chefe, prestarei atenção em tudo o que disse. 10 minutos depois, o táxi chegou ao destino. Olhando para o edifício à sua frente, Shen Yuan ficou novamente sem palavras, porque a empresa de Qin Bingshui ficava naquele edifício de comércio e finanças, e a proprietária desse edifício agora era Xiao Huiyu. Sua empresa não fica neste edifício, fica? Qin Bingshui respondeu levemente, sim. Você não tinha acabado de perguntar? Há algum problema em ser aqui? Shen Yuan ficou completamente em pânico ao ouvir isso. Ele ficou encharcado de suor frio. De tantos edifícios de escritórios, por que tinha que ser este? Isso é coincidência demais. Se eu esbarrar em Huiyu, estarei acabado. O que devo fazer? O que devo fazer? Mas ele pensou, não deve ser tão coincidência assim, não é?
Shen Yuan se agarrou a uma ponta de esperança e esperou o elevador com Qin Bingshui. Ele não parava de murmurar em seu coração: por favor, não a encontre. Ao apertar o botão para abrir, a porta do elevador se abriu, e uma voz surgiu lá de dentro. Antes que Shen Yuan pudesse olhar, a voz já vinha de dentro. Shen Yuan, o que você está fazendo aqui? Você não disse que tinha um compromisso esta manhã? Quem saiu do elevador não foi outra senão Xiao Huoyu. Quanto mais Shen Yuan temia algo, mais isso acontecia. Diante de tal situação, como Shen Yuan reagiria? O Sr. Yan está no elevador com sua primeira paixão e a veterana. Ambas gostam do Sr. Yan, e o ambiente está tenso assim que se encontram. O Sr. Yan está tão nervoso que sua testa escorre suor frio incontrolavelmente. Para não irritar sua primeira paixão, ele até diz a ela que a veterana é lésbica, e que a veterana gosta especificamente de garotas bonitas, então ela precisa ter cuidado. Shen Yuan viera acompanhar a veterana para discutir uma colaboração, mas coincidentemente encontrou sua primeira paixão. É importante saber que a primeira paixão havia acabado de enviar uma mensagem a Shen Yuan pedindo que ele a acompanhasse para cobrar o aluguel. Mas Shen Yuan disse que não tinha tempo, e agora aparecia ali, acompanhado de uma garota bonita. Essa atmosfera tensa deixou Shen Yuan um pouco. Embora ninguém dissesse nada, Shen Yuan suava profusamente um suor frio. Ele sabia que naquele momento não podia de jeito nenhum entrar em pânico, precisava manter a calma e não demonstrar qualquer sinal de culpa. Embora pensasse assim, o suor frio de Shen Yuan caía incessantemente como chuva, encharcando instantaneamente sua camiseta do deus da guerra. De qualquer forma, parecia que ele estava muito assustado e culpado. Então Shen Yuan ainda começou a falar: Huoyu, deixe-me apresentar. Esta é Qin Bingshui, a ex-presidente do Conselho Estudantil da Universidade HU. Ela agora trabalha na tecnologia Li. Vim aqui desta vez para discutir uma colaboração com a empresa deles. Shen Yuan a apresentou a Huoyu, esperando quebrar o constrangimento. Em seguida, ele olhou para Qin Bingshui. Veterana Qin, esta é Xiao Huoyu, minha colega de ensino médio. Ela agora é a proprietária do edifício de comércio e finanças, este edifício é dela. Ao ouvir as palavras de Shen Yuan, Qin Bingshui ficou um tanto chocada. A proprietária, Xiao Huoyu? Tão jovem e tão rica? O aluguel deste edifício deve render pelo menos dezenas de milhões por ano, certo? Na impressão de Qin Bingshui, o proprietário do edifício era um homem de meia idade, mas, na verdade, era uma jovem que Shen Yuan conhecia, e Xiao Huoyu não era apenas rica, mas também bonita. E ela era colega de ensino médio de Shen Yuan. Qin Bingshui tinha certeza de que a relação entre eles era definitivamente incomum, talvez houvesse algum tipo de ligação. Olá, sou Qin Bingshui. Muito prazer em conhecê-la. Qin Bingshui estendeu a mão educadamente para cumprimentar. Afinal, Shen Yuan havia as apresentado, então ela certamente não poderia deixar de dar a ele o devido respeito. Xiao Huoyu permaneceu em silêncio por um momento, afinal, ela estava um pouco brava agora, porque Shen Yuan havia mentido para ela e vindo discutir uma colaboração com aquela mulher. No entanto, ela ainda estendeu a mão e disse: Olá. Mas no momento em que elas se cumprimentaram, a hostilidade surgiu instantaneamente. As duas estavam em lados opostos, percebendo na hora que a outra era sua rival. Esta era a intuição feminina. Uma veterana tão bonita, e ele vem fazer negócios? Shen Yuan, você está me enganando. Eu sei que homens ricos são mulherengos, mas você não pode ser tão descarado assim. Xiao Huoyu estava um pouco emburrada. Ela sabia que Shen Yuan conhecia muitas mulheres, mas ele não podia ser tão óbvio. Você não tem tempo para me acompanhar para cobrar o aluguel, mas tem tempo para fazer negócios com uma veterana bonita? Shen Yuan, você e eu não terminamos. Xiao Huoyu olhou fixamente para Shen Yuan. Embora não dissesse nada, Shen Yuan já sentia como se estivesse sob um olhar penetrante, completamente nervoso. Justo então, o elevador finalmente chegou. Qin Bingshui disse: Shen Yuan, chegamos à nossa empresa. Vou entrar primeiro para falar com o chefe, você espera aqui. Qin Bingshui, é claro, sabia o quão constrangido Shen Yuan estava, mas ela estava um pouco feliz. Qin Bingshui pensou: deixe-o flertar por aí, agora ele se deu mal, bem feito. Shen Yuan observou Qin Bingshui ir embora, e sua sensação de desespero aumentou instantaneamente, porque Xiao Huoyu, ao lado dele, parecia prestes a explodir de raiva. Com apenas os dois ali, ele com certeza teria problemas. Huoyu, preciso falar com você. Shen Yuan sabia que ainda precisava se explicar, caso contrário, essa atmosfera tensa continuaria. Ele precisava fazer Xiao Huoyu se acalmar e dissipar suas suspeitas. Xiao Huoyu pensou: agora se lembra de pedir desculpas? Tarde demais, isso é muito ruim. Mas ela ainda colocou as mãos na cintura e olhou furiosamente para Shen Yuan. Diga. Ela queria ver como Shen Yuan explicaria aquilo. Se não houvesse uma explicação, então com certeza não terminaria. Huoyu,
Você precisa ter cuidado com esta Qin Bingshui, Shen Yuan disse baixinho. Xiao Ruoyu estava um pouco confusa. Cuidado com ela? Por quê? Xiao Ruoyu não conseguia entender. Ela não é só uma veterana bonita? Há algum problema? Então Shen Yuan disse com uma expressão séria. Ela é uma lésbica notória na nossa escola. Ela mira especificamente em garotas bonitas. Tenho medo que ela possa te transformar em lésbica. Ela não tentou apertar sua mão agora há pouco? Eu sinto que isso é um sinal perigoso. Ela pode já ter te notado. Xiao Ruoyu exclamou na hora. É sério? Ela faz essas coisas? Vendo que Ruoyu parecia acreditar nele, Shen Yuan imediatamente disse seriamente. Claro que é verdade. Você tem que acreditar em mim. Lembre-se, tome muito cuidado para não ser transformada por ela. Shen Yuan, por favor, entre. Nosso chefe está esperando por você na sala de reuniões. Nesse momento, Qin Bingshui se aproximou e pediu para Shen Yuan ir discutir a colaboração. O que Qin Bingshui não sabia era que, naquele breve instante em que ela saiu, ela inexplicavelmente havia sido acusada de gostar de garotas. Certo, já vou. Em seguida, Shen Yuan se virou novamente para Xiao Ruoyu. Vou à empresa deles para discutir o projeto. Ruoyu, se estiver livre para o almoço, podemos comer juntos. Só se pode dizer que ele é digno do poderoso Sr. Yan. Ele não perdeu tempo com nenhum dos lados, mesmo diante das duas, ele ainda conseguia lidar com a situação com desenvoltura. Observando os dois se afastarem, a expressão de Xiao Ruoyu era um tanto sombria. Ela estava pensando nas palavras de Shen Yuan, a presidente do Conselho Estudantil da Universidade HU gosta de mulheres. Preciso encontrar alguém para confirmar isso. Por coincidência, lembro-me de um veterano que me perseguiu por muito tempo e que acabei bloqueando. Ele era da Universidade HU, acho que se chamava Shen Yang ou Li Yang. Preciso perguntar a ele para ver se é verdade ou mentira. Ah, não, a veterana é uma máquina de colher beldades. Como Shen Yuan havia dito a sua primeira paixão que a veterana Qin gostava de garotas, Xiao Ruoyu ligou para um veterano que estudava na Universidade HU e que a havia cortejado, para confirmar a verdade. Ao receber a ligação proativa de Xiao Ruoyu, Li Yang estava tão animado que duvidou se estava sonhando. Afinal, Xiao Ruoyu era sua deusa mais perfeita. No entanto, agora a deusa estava entrando em contato com ele. O coração de Li Yang transbordava de alegria. Será que vou virar o jogo? Então, ele imediatamente fez uma pose muito legal e disse, Olá, colega Xiao. O quê? Você está perguntando sobre Qin Bingshui? Claro que eu a conheço, ela é a famosa por sua frieza em nossa escola. Os colegas ao lado viram Li Yang fazendo poses e pensaram que ele estava tendo um ataque. A veterana Qin é muito lamentável. Ela sofreu um sequestro quando criança e, embora não tenha sido ferida fisicamente, isso deixou um trauma psicológico muito profundo, e por isso seu temperamento mudou drasticamente. Um extremo é odiar e detestar homens. Li Yang contou a Xiao Ruoyu tudo o que sabia sobre Qin Bingshui. Embora estivesse falando sobre outra pessoa, ele estava excepcionalmente feliz. Então, ela gradualmente se tornou lésbica. Dizem que várias garotas da nossa escola foram transformadas em lésbicas por ela. Essa notícia também se espalhou pela escola, e ninguém se importava com a verdade ou falsidade, apenas sabiam que talvez algo assim tivesse acontecido. Ao ouvir as palavras de Li Yang, Xiao Ruoyu caiu em silêncio. Ela é a presidente do conselho estudantil, então todo o conselho estudantil é seu harém? Oh meu Deus, que garota dominadora é essa? Tenho que ter muito cuidado de agora em diante, é tudo verdade. Shen Yuan não me enganou, afinal. Parece que realmente não há nada entre ele e Qin Bingshui. Após a confirmação, Xiao Ruoyu murmurou animadamente para si mesma, esquecendo que ainda estava em ligação com Li Yang. De repente, Li Yang ficou um pouco agitado, porque ouviu o nome da pessoa que mais detestava. Imediatamente, Li Yang gritou, espere. Shen Yuan. Colega Xiao, por que você mencionou Shen Yuan? Espere. No entanto, antes que Li Yang pudesse terminar de falar, a voz de Xiao Ruoyu veio do outro lado. Certo, obrigada, Li Yang. Tchau tchau. Assim, Xiao Ruoyu desligou o telefone na velocidade da luz. Li Yang ficou um tanto inconformado. Será que aquele bastardo do Shen Yuan está mesmo com a colega Xiao? Não, não, eu preciso mandar uma mensagem para a colega Xiao e fazê-la enxergar a verdadeira natureza de Shen Yuan. No entanto, algo ainda mais desesperador aconteceu com Li Yang. Colega Xiao, me escute, Shen Yuan não é uma boa pessoa. Colega Xiao, por que você me bloqueou? O que eu fiz de errado? Após receber as mensagens de Li Yang, Xiao Ruoyu pôde confirmar uma coisa, Shen Yuan não a havia enganado. Qin Bingshui com certeza não gostaria de Shen Yuan. Nesse caso, parecia que tudo estava em ordem.
Quanto a esse Li Yang, falando tão animadamente fofocas sobre garotas pelas costas, ele provavelmente não era uma boa pessoa. Era melhor bloqueá-lo. Do caso de Li Yang, pode-se tirar uma conclusão: jamais se deve ser um fracassado, caso contrário, o fim será apenas o de um palhaço. Ao mesmo tempo, dentro do edifício de comércio e economia, nosso LiGATP, desde seu lançamento em 2018 até agora, em apenas 3 anos, já alcançou 30 milhões de usuários, e nossos dados de atividade diária giram em torno de 5 milhões. Esse feito nos coloca entre os primeiros de todas as startups de internet. Posteriormente, lançaremos mais tecnologias para revolucionar todo o setor e obter uma maior participação de mercado. Shen Wu ouvia a apresentação da CEO, mas achava tedioso e dava-lhe sono. A CEO falava coisas que ele não entendia. Dirigindo-se a CEO Yu, Shen Yuan estendeu a mão e interrompeu a incessante fala da CEO Yu. Se ela continuasse, Shen Yuan realmente temia adormecer no local. Ele precisava usar sua habilidade mais forte agora. Eu já sei de tudo isso que você disse. Diga-me você mesmo o preço. Quanto você acha que sua empresa vale? Shen Yuan foi direto ao ponto. Assim, não só a eficiência seria alta, mas também economizaria tempo para voltar ao dormitório e jogar algumas partidas. Preço? O CEO Ian é tão direto assim? A empresária se assustou. Ela percebeu que o CEO Ian não agia de forma convencional, outros pensariam cuidadosamente, mas o CEO Ian parecia não se importar, indo direto ao preço. Com sua identidade histórico, ele tinha capacidade de agir fora do comum. Meu preço desejado é de 1 bilhão, mas na tentativa de financiamento anterior, o outro lado estava disposto a pagar apenas 100 milhões. Espero que o CEO Ian não pechinche tão agressivamente. A empresária engoliu em seco e se preparou para dar o preço. CEO Ian, você é direto, então serei franca. A avaliação da nossa empresa é de 1 bilhão, disse a empresária. Mas, ao terminar, ela também ficou muito nervosa, temendo que o CEO Ian achasse o preço muito alto. Como esperado, quando Shen Yu ouviu o preço, ele exclamou, 1 bilhão? Essas duas palavras vieram com um tom de dúvida, parecendo chocado. Será que realmente cobrei demais? A empresária, nervosa, suava frio por todo o corpo. Ela já havia se preparado psicologicamente, mas o CEO Ian parecia prestes a recusar, o que a deixou um tanto desconfortável. Apenas 1 bilhão? Você me enrolou por tanto tempo por isso? Se soubesse, teria dito logo. Shen Yuan falou enquanto cutucava o nariz. Ele pensou que, depois de tanta conversa, o preço seria um pouco mais alto, mas não esperava que fosse apenas isso. No entanto, naquele momento, a empresária estava como se tivesse sido atingida por um raio. Míseros 1 bilhão? Essas 4 palavras a deixaram chocada a ponto de não conseguir falar. Até mesmo o gesto indelicado de Shen Yuan cutucando o nariz parecia tão elegante para a empresária. Que tal assim? Por 1 bilhão, compro 49% da sua empresa, mas tenho uma condição. Depois de acertar o preço, Shen Yuan adicionou uma pequena condição. Condição? Que condição ele vai pedir? A empresária ficou um tanto confusa. De repente, uma possibilidade lhe veio à mente. Será que ele quer ter algo comigo? Não pode ser, eu já o tinha dispensado uma vez. Mas parece que algumas pessoas ricas têm fetiches bem peculiares, chamados de complexo de Édipo. Ao pensar nisso, a empresária não pôde deixar de fantasiar romanticamente. Ela sentiu que, se fosse realmente assim, talvez não fosse tão ruim. Foi então que Shen Yuan falou diretamente, minha condição é que 5% sejam transferidos para o nome de Qin Bingshi. A empresária instantaneamente voltou à realidade, e então mergulhou novamente em profunda confusão. A veterana também percebeu que parecia um tanto hipócrita. Embora Shen Yuan tivesse aceitado o investimento da empresária, ele também adicionou uma pequena condição. Momentos depois, os dois finalizaram o acordo. Ao ver Shen Yuan sair, Qin Bingshi ficou um tanto surpresa. Ela pensou que os dois conversariam por muito tempo, mas não esperava que terminassem tão rápido. Para evitar que Shen Yuan ficasse com sede durante a conversa, ela até preparou uma xícara de chá e o esperou. Shen Yuan, como foi a sua conversa com a nossa chefe? Qin Bingshi estava ansiosa e queria muito saber os detalhes da conversa, se havia sido um sucesso ou não. Foi bom, você se esforce. Com seu talento, logo será promovida e terá um aumento de salário. Shen Yuan não respondeu diretamente, pois a condição que ele deu à empresária foi transferir uma parte, dos 5%, para o nome de Qin Bingshi. Eu não tinha pensado em promoção ou aumento salarial. Eu quero perguntar, qual é a sua intenção? Qin Bingshi mudou de assunto, mas Shen Yuan ficou um tanto confuso. Do que você está falando? Não entendi o que quer dizer. Aquele Xiao Ruoyu lá fora, não pense que não percebi o relacionamento de vocês. Eu te pergunto, Xiao Ruoyu ou Zhao Yuqi, quem você pretende escolher? Yuqi é muito sincera com você.
Kim Bingshu estava um tanto agitada. Ela havia percebido há muito tempo que havia algo errado entre Shen Yuan e Xiao Ruiyu. Mas quando Kim Bingshu disse essas palavras, ela também pensou consigo mesma, qual é a intenção? Essa pergunta também não é para mim mesma? Em relação a ela, em relação a Yuki, qual é a intenção? Kim Bingshu sabia que mencionar Yuki era apenas uma desculpa. Na verdade, ela mesma havia se apaixonado por Shen Yuan, mas era difícil de admitir. Por que eu deveria escolher? De repente, Shen Yuan revelou um sorriso malicioso. Claro que eu quero todas elas. Shen Yuan não escondeu nada, expressando diretamente seus verdadeiros sentimentos, pois diante de uma mulher inteligente como Kim Bingshu, não havia necessidade de esconder. Pelo contrário, ser direto seria ainda mais impactante. Você quer todas? Naquele instante, Kim Bingshu mordeu os lábios. Ela não esperava que Shen Yuan dissesse algo assim, era simplesmente descarado. Em um instante, Kim Bingshu ficou tão irritada que mal conseguia falar. Sim, algum problema? Shen Yuan soltou um sorriso malicioso novamente. Ele disse isso de propósito, apenas para ver o que Kim Bingshu realmente queria. Você realmente tem coragem. Como pode dizer algo tão descarado? E eu que na época ainda pensava. Nesse momento, Shen Yuan a interrompeu. Pensava o quê? Você não sabia desde o início que eu gosto de flertar com outras? Shen Yuan percebeu imediatamente o que Kim Bingshu pensava. Você sabia que eu sou mulherengo e, ainda assim, ontem você se jogou nos meus braços e me pediu para te levar para casa. Eu acho que você é uma pessoa muito contraditória. Não estava bom como ontem? Por que mudou de novo hoje? E se você gosta de mim, por que não admite abertamente? Por que fica perguntando indiretamente quem eu vou escolher? Por que não pergunta se eu te escolheria? Depois de dizer isso, o belo rosto gelado de Kim Bingshu instantaneamente corou como um jade vermelho. Ela realmente não esperava que Shen Yuan falasse de forma tão ousada. Se você realmente queria defender Zhao Yuki, não deveria ter cedido a mim ontem. As palavras de Shen Yuan fizeram Kim Bingshu de repente cair em si. No que diz respeito aos sentimentos, acho que sou mais franca que você. Que direito você tem de me dar uma lição? Shen Yuan falou com calma, mas tudo o que disse era verdade. Quando você tiver pensado bem, procure-me novamente. Não precisa mais acompanhar. Agora que a parceria está resolvida e as palavras foram ditas. Shen Yuan então decidiu sair e, em seguida, saiu do edifício de comércio e economia. Shen Yuan pensou, essa sensação de poder repreender alguém tão superior e arrogante é realmente incrível. Como era realmente incrível, a expressão de Shen Yuan até mostrou um pouco de satisfação. Isso provava o quanto ele estava feliz. Era a primeira vez que sentia algo assim, afinal, a outra parte era Sênior Qin Shue, que se considerava tão superior. Enquanto isso, Kim Bingshu estava pensando nas palavras de Shen Yuan. Eu sou realmente tão hipócrita. Pensando bem, eu realmente não tenho o direito de dar uma lição em Shen Yuan. Shen Yuan já havia saído há um bom tempo, mas Kim Bingshu ainda estava parada no mesmo lugar, segurando a xícara de chá, porque as palavras de Shen Yuan a haviam atingido muito, fazendo-a começar a duvidar de si mesma. De repente, uma colega chamou Kim Bingshu, Xiao Shue. Por que você ainda está aqui? A CEO convocou uma reunião de emergência para todos. Vamos rápido! Naquele momento, os colegas seguravam documentos e caminhavam em direção à sala de reuniões. A empresária havia convocado uma reunião de emergência para todos. O que aconteceu? Será que as negociações de financiamento fracassaram? Kim Bingshu pensou no pior resultado. Se fosse realmente assim, a empresa não estaria fadada à falência? Quando todos chegaram, começaram a cochichar. Por que uma reunião tão de repente? E ainda uma reunião com todos? A empresa deve estar prestes a falir, a se dissolver. Não fale bobagens. Será que vão nos dar bônus? Kim Bingshu sabia que a CEO sempre agia com método. O que ela pretendia fazer desta vez? Agora, todos estavam em pânico, e assim como os outros, Kim Bingshu também estava um tanto nervosa. Por favor, acalmem-se. A reunião de hoje é principalmente para anunciar uma nova nomeação de pessoal. O cargo de vice-presidente da empresa será assumido pela senhora Kim Bingshu. Assim que essas palavras foram ditas, todos os presentes exclamaram em surpresa, e a própria Kim Bingshu estava incrédula. Eu fui promovida a vice-presidente? O que está acontecendo? Por que eu? A veterana fria e distante finalmente foi conquistada pelo CEO Yan. Naquele momento, a veterana só queria ver o CEO Yan imediatamente. Ao mesmo tempo, a estrela feminina também ligou. A opinião pública online sobre ela teve uma reviravolta, muitos figurões apoiavam o diretor sem escrúpulos. O CEO Yan, ao ouvir isso, ficou completamente furioso. Ele estava prestes a intervir de forma decisiva.
Devido ao anúncio da empresária sobre a nomeação de Kim Bing-shui para o cargo de vice-presidente, todos os presentes soltaram um grito de espanto. Kim Bing-shui tinha uma expressão confusa. Vice-presidente? Por que eu? Ela realmente não entendia por que a CEO queria que ela fosse vice-presidente. Afinal, ela era apenas uma funcionária recém-contratada. Kim só entrou na semana passada. Que méritos ela tem para ser vice-presidente? Em termos de antiguidade, como é a vez dela? Isso mesmo, a nomeação da CEO foi muito precipitada. Eu não concordo. Era óbvio que a nomeação da CEO causava desaprovação entre muitos funcionários antigos. Afinal, Kim Bing-shui era apenas uma jovem funcionária nova, enquanto eles eram funcionários antigos que trabalhavam há muito tempo. Embora Kim tenha pouca experiência, sua capacidade é excepcional. Vocês nem imaginam o quanto ela contribuiu para a empresa. A CEO disse isso enquanto entregava um acordo. Este é um acordo de participação societária. Ela agora é a segunda maior acionista da empresa, com 49%. Ela trouxe 1 bilhão em capital para nossa empresa. Assim que Kim Bing-shui assinar este acordo, ela será a vice-presidente da empresa. Vocês ainda têm dúvidas? A CEO sabia claramente que, sem Kim Bing-shui, não haveria este investimento. Embora tenha sido um pedido pessoal do CEO Yan, a CEO também achou muito adequado e nada exagerado. Ao pensar no CEO Yan, o rosto envelhecido da CEO corou um pouco. Que tipo de trama de CEO dominador é essa? 1 bilhão para comprar ações e dar para outra pessoa. Ah, Kim, se eu fosse 20 anos mais jovem, com certeza brigaria por este homem com você. 1 bilhão. A empresa, se fosse vendida inteira, talvez nem valesse tanto. Como ela conseguiu isso? As aparências enganam. Kim é realmente tão poderosa. Ainda dá tempo de adicioná-la como amiga? As palavras da CEO fizeram os colegas começarem a cochichar. Já que ninguém tem objeções, esta nomeação está decidida. A propósito, gostaria de informar a todos que, devido ao novo investimento, todos receberão bônus de dividendos no meio do ano. Vamos aplaudir Kim. Assim que a CEO terminou de falar, uma salva de palmas irrompeu instantaneamente, e a própria Kim Bing-shui já estava boquiaberta, cobrindo a boca com as mãos. 1 bilhão, 49% das ações. É Shen Yuan. Por quê? Kim Bing-shui estava completamente confusa. De repente, ela se lembrou de algo. Ela se lembrou que Shen Yuan havia dito, por que você não pergunta se eu te escolheria? Naquele momento, Kim Bing-shui pensou que Shen Yuan estava apenas brincando, mas a realidade parecia não ser o que ela imaginava. Será que o cavaleiro que Shen Yuan realmente gosta sou eu? Ao pensar nessa possibilidade, o belo rosto de Kim Bing-shui ficou tão vermelho que parecia que ia desabar. Naquele momento, ela se lembrou com clareza, então, a pessoa que Shen Yuan realmente queria conquistar sou eu. Ele gosta de mim. Agora, Kim Bing-shui não tinha mais aquele orgulho altivo. Ela era apenas uma garotinha apaixonada, uma menina que só pensava na pessoa amada. Shen Yuan, onde você está? Eu quero te ver. Kim Bing-shui não se importava mais com a nomeação de vice-presidente pela CEO. Ela só queria ver Shen Yuan imediatamente. Essa impulsão ficava cada vez mais forte, e seu nível de afinidade continuava a aumentar. Finalmente, o nível de afinidade de Kim Bing-shui ultrapassou 90. Isso também significava que ela havia sido conquistada com sucesso por Shen Yuan. Devido a tamanha excitação, algumas lágrimas escorreram dos olhos de Kim Bing-shui. A recompensa por conquistar Kim Bing-shui foi de 35 pontos de aprimoramento, bem como a habilidade maestria em combate. Ao mesmo tempo, ele gastou um total de 1 bilhão de essência de cão doce em Kim Bing-shui, e recebeu um reembolso de 100 milhões. Shen Yuan, sentindo tudo isso, também estava extremamente animado. Realmente consegui a virada. Gastar dinheiro estrategicamente é muito melhor do que simplesmente gastar indiscriminadamente. A veterana fria e distante foi um ótimo exemplo. Afinal, quando a conheceu, o nível de afinidade dela era de menos 90. Gastar indiscriminadamente só faria as pessoas pensarem que você é superficial e ostentador, pelo contrário, as faria ficar mais em guarda e até mesmo diminuiria a afinidade. Era assim com chulelé no início. Enquanto a abordagem sutil as faria sentir que você está se esforçando em silêncio. Shen Yuan caminhava pela rua, com um humor extremamente feliz. Agora não havia mais nada para fazer. Shen Yuan pretendia voltar para o dormitório para jogar, mas foi então que seu celular tocou. Ao pegá-lo, viu que era a estrela feminina Gao Xuanin ligando. Isso surpreendeu Shen Yuan. Ela realmente ligaria para ele por conta própria? Ele a havia mimado com dinheiro, mas ela nunca havia sido tão proativa. Assim que atendeu, ouviu o choro de Gao Xuanin. Shen Yuan, eu não sou muito estúpida? Antes que pudesse terminar a frase, Gao Xuanin começou a chorar e a choramingar novamente. Shen Yuan perguntou,
O que aconteceu? Por que está chorando assim? A opinião pública virou de novo. Várias atrizes de grande calibre se manifestaram para apoiar aquele diretor mestre tigre. Agora, a internet está cheia de gente me xingando, mas eu sou inocente. Gao Xuanin sentia-se muito injustiçada. Diante dessa situação, ela estava impotente, mas a única pessoa em quem podia pensar era Shen Yuan. Shen Yuan abriu as notícias e viu: a famosa estrela feminina Fang Jinjiu apoia o diretor Mestre Tigre. Vários profissionais da indústria assinam em conjunto para apoiar fortemente Mestre Tigre. A opinião pública vira novamente. A conta de Gao Xuanin foi bloqueada. Virou de novo? Gastei uma boa quantia e ainda assim fui revertido pelos outros. Que diabos, qual a diferença disso para 4 pessoas emboscando uma na rota inferior e sendo contra-atacadas? Shen Yuan estava furioso. Ele não conseguia aceitar isso. Está bem, pare de chorar. Eu vou te ajudar a resolver isso. Shen Yuan queria descarregar essa raiva a todo custo. E o que aqueles profissionais da indústria não sabiam era que estavam prestes a enfrentar a fúria do CEO Yan, um contra-ataque que eles não seriam capazes de suportar. Choramingando, ela pediu ajuda ao CEO Yan. A opinião pública online sobre ela teve uma nova reviravolta. O CEO Yan decidiu dar uma grande reviravolta na indústria do entretenimento. O CEO Yan primeiro procurou Ao Tian para se informar. Ao Tian explicou: este famoso diretor se chama Wang Yagao, apelidado de Mestre Tigre no meio. Ele é um figurão da indústria do cinema e TV. Essa pessoa gosta de usar seus recursos para coagir atrizes. Mesmo tendo sido flagrado várias vezes, nunca houve prova concreta. Desta vez, foi porque Mestre Tigre quis coagir Gao Xuanin, mas foi rejeitado. Então, Mestre Tigre caluniou Gao Xuanin, sujando o nome dela. Originalmente, a opinião pública era muito favorável a Gao Xuanin, mas de repente houve uma reviravolta. E a principal razão da reviravolta foi que várias atrizes populares se manifestaram para apoiar Mestre Tigre, entre as quais a mais famosa era a rainha do cinema Fang Jinjiuan. Fang Jinjiuan tinha grande reputação na indústria do cinema e TV e um alto poder de fala. Com a sua manifestação, Gao Xuanin instantaneamente ficou em desvantagem. Fang Jinjiuan? Ela tem tanta influência assim? Shen Yuan não entendia bem. Não é apenas uma atriz? Como ela tem tanta influência? Ao Tian explicou: Fang Jinjiuan possui moral e arte impecáveis, gosta de fazer filantropia e caridade, e sua imagem pública é muito positiva. Ela tem um status elevado na mente do público, e suas palavras têm grande influência. A razão pela qual Mestre Tigre conseguiu virar o jogo desta vez foi quase inteiramente graças à influência de Fang Jinjiuan. Sem Fang Jinjiuan, Mestre Tigre teria sido derrotado há muito tempo. E o fato de Fang Jinjiuan ter apoiado Mestre Tigre também mostra que ela não é tão limpa quanto parece na superfície. Por isso, acho que para derrubar Mestre Tigre é preciso um movimento inesperado. Caso contrário, disse Ao Tian. Ele já tinha uma ideia. Movimento inesperado? Shen Yuan era bom em gastar dinheiro, mas em relação a assuntos da indústria do entretenimento, ele ainda era um tanto inexperiente. Era por isso que ele havia procurado Ao Tian para ajudar. Eu contratei vários detetives particulares. Depois de investigar, eles acreditam que essa pessoa deve ter material comprometedor sobre Mestre Tigre. Ao Tian disse isso enquanto pegava um pedaço de papel, no qual havia um nome e um endereço. Encontrar essa pessoa pode facilmente derrubar Mestre Tigre. Shen Yuan ouviu as palavras de Ao Tian, e então olhou para os 3 caracteres Indecision e mergulhou em pensamentos. Em seguida, Shen Yuan seguiu o endereço e chegou a um beco. Este lugar era semelhante a uma antiga área urbana dentro da cidade. Que tipo de pessoa trabalharia em um lugar assim? Shen Yuan segurou o papel e olhou para o número da casa, afinal, as pessoas que moravam ali geralmente não eram ricas. Assim que Shen Yuan chegou à porta do 305, ouviu um grito alto vindo de dentro: seu magricela! No mês passado você disse que seria este mês, e este mês você diz que será no próximo. Você acha que estamos fazendo caridade? Pela voz, Shen Yuan percebeu que alguém estava cobrando uma dívida lá dentro. Shen Yuan foi até a porta e ficou sem palavras no local, pois ele conhecia as pessoas lá dentro. Ele viu um homem gordo segurando um taco de beisebol, com vários guarda-costas atrás dele. Naquele momento, ele estava gritando para a pessoa à sua frente: Yang Sijin, se você não pagar hoje, eu cortarei sua mão. Essa pessoa era An Xiaogan, que havia tentado atacar Xiao Huoyu antes, e Shen Yuan havia lhe dado uma pequena lição na época. E à frente de An Xiaogan estava Yang Sijin, que parecia um tanto desleixado. Yang Sijin implorou: jovem mestre An, por favor, me dê mais alguns dias. Estou produzindo um novo filme, e este filme com certeza será um grande sucesso. Quando isso acontecer, eu te pagarei 10 vezes o valor que me emprestou. Então, devo te emprestar mais dinheiro? Ouvi dizer que você ofendeu o grande mestre tigre da indústria do cinema e por isso caiu em desgraça.
E você ainda quer se reerguer? An Xiaogan agarrou o rosto gordo de Yang Sijin e disse com ferocidade: Jovem mestre An, este meu novo filme realmente tem muito potencial. Yang Sijin implorou desesperadamente, esperando que An Xiaogan lhe desse mais tempo. Ele tinha confiança de que o novo filme seria um sucesso e que então teria dinheiro